Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quinta-feira, dia 6 de outubro, o evangelho que nós vamos meditar hoje se encontra em Lucas, capítulo 11, versículos 5 ao 13, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele. E lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo, pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje, quinta-feira, o Evangelho continua falando sobre oração. Sim, no Evangelho de ontem nós ouvimos o pedido dos apóstolos para Jesus ensinar a orar, a rezar, e Jesus ensina o Pai Nosso. E no Evangelho de hoje, Jesus conta uma parábola e fala sobre a impertinência. Jesus quer falar sobre a persistência, a perseverança na oração. E Jesus, no Evangelho, vai dizer: Pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Veja, duas coisas podemos ressaltar aqui no Evangelho. Claro, essa questão da impertinência, da perseverança, da persistência na oração. E por que muitas vezes temos que perseverar? Primeiro, que nós temos que entender que Deus não é nosso empregado, que faz tudo na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Não é isso. Às vezes nós nos desesperamos com Deus e chateamos com Deus por conta disso. Mas na verdade o erro é nosso, porque nós queremos tratar Deus como se ele fosse nosso empregado. Ele tem que fazer o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Não é assim. Sou eu. A verdadeira oração, eu dizia ontem, no Evangelho de ontem, me leva a me conformar com o plano de Deus, com a vontade de Deus. Não é isso que nós rezamos no Pai Nosso? Seja feita a vossa vontade. A verdadeira oração e a sincera oração me leva a me conformar à vontade de Deus. Ou seja, aquilo que você está pedindo é vontade de Deus que aconteça? E por mais que seja, tem que ser agora. Esta é a hora de Deus para a sua vida? Aqui nós temos um outro problema, que é justamente o problema de nós não sabermos esperar em Deus. A gente quer tudo para ontem. Não pode. Não é assim. Deus tem o seu modo de agir e a sua hora de agir. O tempo de Deus, muitas vezes, não é o nosso tempo. E nós não entendemos isso. Tem situações que nós não entendemos, que nós não compreendemos. Mas eu tenho pedido tanto. Pois é, você precisa saber se realmente isso é vontade de Deus. Se isso está no plano de Deus para a sua vida. Ou se é só vontade sua. Ou se aquilo que você está pedindo realmente vai lhe fazer um bem. Então, é preciso ter discernimento. Rezar, discernir, esperar em Deus, né? Esperar em Deus.
primeira coisa que o Evangelho nos mostra, nos fala: persistência, perseverança, até se conformar com a vontade de Deus, ou até a graça acontecer. Porque às vezes é vontade de Deus aquilo que você está pedindo, mas você não sabe esperar, você quer para ontem. Aqueles que esperam em Deus não são decepcionados. É a primeira coisa. A segunda coisa que eu queria chamar a atenção é que esta experiência de oração, esta experiência de persistência, de perseverança na oração, precisa ser acompanhada de uma profunda experiência do amor de Deus. Porque é a experiência do amor de Deus que nos dá a convicção de que temos que perseverar até o fim, sem desanimar. Jesus no Evangelho ainda vai dizer: será que um de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, de Jesus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, veja, olha a pancada agora, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Se nós que somos pecadores, miseráveis, somos maus, sabemos dar coisas boas, quanto mais o Pai do céu, que é o supremo bem, o sumo bem, a bondade suprema, nos dará o Espírito Santo, que nos cumulará de toda graça, de toda bênção do céu. A experiência com o amor do Pai. O Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho. Então, por um lado, a experiência perseverante de oração e, por outro, o fundamento dessa experiência, que é justamente o amor de Deus. Façamos hoje essa experiência de oração, de persistência, de perseverança, fundamentada no amor, esse Deus que nunca nos abandona. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.